Nós, quando saímos de um ponto, tendemos sempre a chegar em algum lugar. Ok, qual é o destino do nosso filho? O destino de uma criança é determinado aonde os pais também chegaram. Porque ninguém pode conduzir alguém a algum lugar quando não tenha saído de algum lugar para também chegar em um determinado lugar. Por isso é que vais ver pais preocupados em mandar os filhos para a escola do que propriamente em criar um ambiente intelectual. Você está a chamar os encarregados de educação de ignorantes? O que está na base disso? Da ausência da intelectualidade. Dessa tua afirmação. Dessa minha afirmação. Que os encarregados são ignorantes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prazer Podcast, aqui onde a consciência não é uma tendência, mas sim uma estrutura. Eu sou o Manuel Fernandes e hoje temos como tema Impacto da Família no Destino Intelectual da Criança. Para esse tema temos aqui um convidado muito especial, Sr. Antônio Bambe. Bem-vindo ao Prazer Podcast. Muito obrigado, é um prazer, é uma grande honra estar aqui na Prazer Podcast e de facto está a ser e vai ser um momento muito agradável, porque é um momento muito esperado, apesar de muitos contratempos de podermos cá estar e hoje finalmente estamos aqui e vamos deixar acontecer com prazer. Pronto, Sr. Bambe, até o ver. Uma criança nasce inteligente ou a família é que constrói o destino intelectual da criança? Bem, essa pergunta, e por estarmos no prazer, onde a consciência não é uma tendência, mas uma estrutura, eu não posso respondê-la simplesmente pelo sim, pelo não. Okay? Primeiro porque vou fazer uma estruturação daquilo que foi a minha reflexão sobre esse tema, que é o impacto da família, não é? No destino intelectual da criança. O que é que eu fui refletir primeiro? A Prazer, como é um palco da educação, na inovação da educação, então me propus em refletir nos conceitos básicos desse próprio tema. Não ainda para dar resposta global dessa pergunta que me faz, mas quero, assim, postular aquilo que eu refleti sobre o contributo que gostaria de dar, não é, a este nosso tema. Impacto, família, destino e intelectualidade. E eu acho que, não diria que não seria intelectual suficiente para discutir esse assunto, mas é um tema muito profundo, porque desprezarmos o destino intelectual de uma criança é considerar também a família. Então, primeiro precisamos situar família, porque é o impacto da família. E a pergunta é: o que é família? Como é uma família? E o que é que uma família pode proporcionar a uma criança? Nos dias atuais nós temos essa dificuldade. Hoje já não se sabe o que é família. Que para alguns implica dizer que família é um conceito do velho mundo. Mas como sempre vamos fazer recurso aqui da minha base teológica, é que família é uma instituição divina que emana de Deus com a finalidade de glorificá-lo. A instituição não é um produto da sociedade. A família não é uma instituição da sociedade. Não é a sociedade que criou a família. Para dizer que não é um produto social. Sendo uma instituição divina, ela deve se reger pelos padrões divinos. Logo, aquilo que uma criança vai se beneficiar tem de ser consequência daquilo que Deus determinou para a família. Como nós queremos transmitir o impacto da família, então a família precisa estar estruturada em Deus.
A família precisa estar alicerçada nos valores fundamentais oriundos de Deus, para que tenha condições de poder conduzir a criança. Agora, o que é destino? É meio, é caminho, é propósito, é objetivo. Não é? Não é simplesmente não, qual é o destino, não. Nós, quando saímos de um ponto, tendemos sempre a chegar em algum lugar. Ok, qual é o destino do nosso filho? E aqui é provocativo. O destino de uma criança é determinado aonde os pais também chegaram. Porque ninguém pode conduzir alguém a algum lugar quando não tenha saído de algum lugar para também chegar em um determinado lugar. Passa aqui a redundância, caso esteja a acontecer. Então, quem vai determinar o destino? Depois temos outra questão, a intelectualidade. Para nós, intelectualidade não significa meter a criança no ensino de base até o ensino universitário e depois com o diploma na mão envaidece-se dizendo que é intelectual. Passa por aí a estruturação da intelectualidade, mas essa não é a fundamentação da intelectualidade. Porque conforme nós vamos estudar e observar a vida de determinados intelectuais, o que é intelectualidade? O que é um intelectual? É o indivíduo que busca constantemente o saber, que estuda determinadas áreas da ciência com a finalidade de produzir conhecimento para a contribuição da humanidade. Este é o intelectual. E principalmente também o intelectual é uma pessoa que luta, estuda avidamente para o conhecimento da verdade. Para o conhecimento da verdade e o estabelecimento da mesma. Então, o intelectual não é um indivíduo que estudou do ensino médio à universidade ou ao doutorado e automaticamente é considerado intelectual. Ele transcende as instituições, vai porque é natural. Por isso é que lá nos primórdios, vamos aí dizer, por exemplo, Galileu Galilei, quando começou a estudar, a igreja taxou de herege, taxou de louco, porque ele transcendeu as estruturas, vamos dizer, do sistema de ensino. E ele se tornou uma pessoa esquisita. Então, eu gostaria de talvez navegarmos aqui. Família, destino, intelecto. Com certeza. Sr. Bambi, com certeza, vou-lhe chamar de Bambi, né? Em função da intimidade que nós temos. Bambi, com certeza, o teu pedido é uma ordem e assim for. E assim será. Vamos navegar família, destino, intelectual. Sendo assim, eu aproveito a brecha. Falou muito bem que destino, né? abre aqui um entre aspas, diz que o destino dos pais, é difícil os pais darem um destino aos filhos onde não chegaram. Onde eles não tenham chegado. Sim. Agora, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, e naqueles casos, os pais que são camponeses e os filhos que, apesar da baixa escolaridade do pai, há filhos que se tornaram mestrados, licenciados. Tenta descrever, fazer-nos entender esses detalhes só para nós aqui destrinçarmos e os internautas que nos acompanham têm uma melhor transparência naquilo que maior compreensão do que falou. Para esse caso em que os pais, vamos dizer, são oriundos da zona rural, que não tenham saído de algum sítio, digamos assim, socialmente, para granjear em lugares, né, galgar em lugares na estrutura acadêmica, no sistema de ensino. Aqui nós vamos estar dentro daquilo que eu já referi no princípio de educação. Primeiro, entender que educação, primeiro, não tem nada a ver com as instituições. É uma coisa que nós sempre fizemos confusão, não é? Ensino com educação. A educação transcende o ensino, porque o que foi estabelecido, vamos falar das instituições, das escolas, das universidades, dos centros de formação, são ensinos. Mas a educação é aquela que define o indivíduo. E aqui eu posso me assentar
naquilo que eu afirmei anteriormente. Se os pais só conseguem conduzir os filhos de um ponto para o outro, aonde eles próprios tenham saído. Para um pai na zona rural, que é capaz de pegar o seu filho e colocá-lo no sistema de ensino acadêmico na sociedade, vamos dizer, moderna, este pai está a se servir da educação que ele tem para poder permitir que o seu filho tenha valores, ou seja, demonstre os valores absorvidos dentro desta família. Então aqui não é necessariamente que o pai tenha de ser também PhD, tinha de ser também engenheiro, tinha de ser cientista, e até porque a história e muitas experiências nos provam isso, que muitos dos nossos pais não chegaram à licenciatura, não chegaram ao doutorado, mas os filhos hoje chegaram. O que moveu isso? A educação que eles transmitiram aos seus filhos. Então não tem muito a ver com o aspecto acadêmico. E a própria intelectualidade, como vamos depois também falar um bocadinho, não tem muito a ver, não é, com, como já disse, com o ter passado na escola. É observar. Na perspectiva filosófica, é muito mais reflexiva. É muito mais buscar o consciente do próprio homem. O homem fazer uma autoavaliação de si, aonde está, como está e como ele pode sair daí. Daí que vamos ver as histórias que hoje muitos contam, por exemplo, de resiliência, é sempre de pessoas que não tinham nada, e vamos ver atualmente na praça dos gurus, dos que estão a vender transformação, desenvolvimento. Olha, eu não tinha nada, hoje eu tenho, hoje eu fui, eu era aquilo, pronto. Isso é próprio da vida. As pessoas superarem-se. Mas nosso ponto aqui é a educação. Então, um pai rural, uma mãe rural, com os princípios educacionais deles, fruto da experiência humana, eles foram capazes de munir os seus filhos de ferramenta que eles fizeram calcar na sociedade. Vale. Destino está percebido. Por vezes tenho a percepção que a sociedade é o resultado da educação das famílias. Ou seja, quando notamos uma sociedade com falta de educação, sim, claramente a gente, pela explicação que deu, percebe claramente, notamos que pronto, teve uma base de educação da família não muito sólida. A pergunta que eu faço: como é que as famílias moldam as crianças com relação aos erros? Como elas moldam? Sim, nesse caso, estaremos a voltar para o impacto. Ok. Porque é o que a família, digamos, provoca. Sim, nas crianças e nos filhos. Okay. E nesse caso, vai falar a respeito disso. Sim. E nesse caso depois vai, se calhar, também aproveitar dar umas brechas, alguns caminhos, algumas direções da família. Na família, sim, exatamente. Sim. A estruturação da mesma é que é fundamental da família. Como disse, eu vou sempre fazer recurso das minhas bases teológicas, a compreensão do que eu tenho de família é a partir da perspectiva bíblica. A Bíblia não previu um pai cuidar dos filhos só. A Bíblia não previu uma mãe cuidar simplesmente dos filhos. Para que de facto seja uma família, é importante que haja a presença dessas duas figuras, paterna, materna, e consequentemente os filhos surgem. E desta união permite com que os valores divinos sejam transmitidos aos filhos. Estamos a dizer, entender que fomos criados em imagem e semelhança de Deus com o fim de glorificarmos ao Deus Criador, nesse caso o Deus da Bíblia. E a partir daqui, os pais precisam ganham consciência daquilo que receberam de Deus como incumbência. E, para não fugir, a resposta, caso esteja a não ir lá exatamente, aqui o erro que se foi cometendo é tentar, vamos dizer, determinar uma superioridade da sociedade em relação à família. Ok? Determinar a superioridade da sociedade em relação à família. Há sim pessoas a dizerem,
intelectuais, pessoas estudiosas, que a família, o núcleo, tá bom, mas quando falamos isso, qual é o peso que nós damos? Porque na prática, no dia a dia, nós não vemos o peso da família, a presença da família na sociedade. Nós reconhecemos que a sociedade, em alguns aspectos, ela vem, ou seja, a sociedade vem da família, mas a própria sociedade que emana da família diz respeito completamente à própria família. Daí que hoje a sociedade assalta as paredes de proteção da família e acaba por fragilizar aquilo que é o elemento fundamental na educação do indivíduo dentro da sua própria família. Mas por se tratar, indo nós para um contexto mais bíblico, é importante que quando há essa estruturação da família, os pais têm uma consciência diferente e eles são responsáveis em produzir indivíduos que vão para a sociedade, ok? Porque Deus nos criou como seres sociais, não é? Ele vai produzir indivíduos que vão para a sociedade com a finalidade de, acima de tudo, glorificarem a Deus e servirem a própria sociedade. E isto é que muda. Agora, o que nós podemos dar como diretrizes aos pais? Para aqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanham, até aos filhos que um dia serão pais. É importante ter essa consciência que a definição do que é família hoje ela está pervertida. Recomendo, aconselho que se estude a Bíblia, me permitam ser parcial, não é? E há quem possa não concordar com isso. Estudar a Escritura, porque para nós é onde narra a origem da família. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois do homem criou a mulher, a Eva, e depois surgiu a família. Então, para ver uma família saudável, é preciso recorrer à origem da família, às Escrituras Sagradas. Olhar o modelo que Deus criou para a família. E aí vai ajudar, vamos assim dizer, que seria o antídoto do veneno que a sociedade hoje produz contra a própria família. Se olharmos, por exemplo, não diremos na nossa sociedade angolana, mas em outros contextos geográficos, já existem. A sociedade determina no que a família vai ser, como a família pode ser e como a família pode se proceder. Determinadas sociedades já não permitem que os pais transmitam os valores naturais aos seus filhos. A família, a sociedade já é que determina, aí falamos do governo, no caso, é que determina que tipo de educação eles vão ter, que tipo de valores eles vão absorver, o que deve e o que não deve. E aí nós já estou a voltar para dar a pincelada naquilo que eu referi. Muitas vezes a sociedade não respeita a família que deu origem a ela. Então, para haver cura da sociedade é voltarmos para Deus. E ao nos voltarmos para Deus, não sabemos que valores é que vamos determinar. Porque hoje, até pais já não sabem o que dar para os seus filhos. Não sabem, porque eles próprios já se perderam no caminho e se receberam alguma coisa, vamos assim dizer, nós a chegar aqui aos 40, resta-nos alguma coisa dos valores que recebemos dos nossos pais. Mas essa geração de 2000, de 2001, de 2002, nós não sabemos o que será deles. Porque já existem outros elementos externos que influenciam significativamente na educação deles. Não na formação, na educação. Queira contribuir, pelo menos dar uma pincelada a esses fatores? Esses fatores, por exemplo, a presença das redes sociais, o avanço da tecnologia. Hoje, determinados indivíduos no mundo decidiram o que é certo e o que é errado. E isso é difundido não de forma objetiva, mas subjetiva. Vou dar um exemplo claro. Nós nascemos, as nossas mães aqui em Angola ou em África, era normal, uma mulher ter 10, 11 filhos. Mas hoje uma moça de 20 anos, se ele pergunta quando é que ela tem de ter filhos, ela diz que não sabe. Ela sonha um dia casar-se ou ter marido. E há outras que são muito mais radicais. Pensam em ter filho e não ter marido. Outras pensam em ter marido e não ter filho. A pergunta é, de onde é que ela tirou isso? Sendo que ela própria também é filha da mãe dele. Então,
é daqui, é da sociedade, porque ela assistiu num filme, ela viu na série, ela viu na rede social, ela seguiu uma influencer, não é? Porque, enfim, não vamos falar disso aqui, não é? Ela seguiu uma influencer e ela hoje é aquilo que a influencer disse que é, porque vida é aquilo que aparece nas mídias sociais, vida não é aquilo que os pais delas desenharam para ela. Não sei se cheguei lá. Então, hoje a sociedade é que determina. Não, hoje tem que ser assim, vai ser assim. É assim, tá bom. Recentemente eu estava a conversar com uma jovem e ela me perguntou, não, estávamos a falar, eu perguntei para ela, quantos anos é que tu tens? Não, tenho 23 anos. Uau, que bom. És formada em quê? Não, sou licenciada em Economia, agora pretendo fazer o mestrado, depois do mestrado vou para o doutoramento e depois vou fazer a minha carreira na área de formação. Ok, e quando é que começas a viver? Disse, como assim? Esta é a minha vida. Eu disse, ok, essa é a tua vida segundo quem? Atenção aos nossos internautas, a ideia não é dissuadir as pessoas a não estudarem, a não desejarem uma carreira. Aliás, não, também carreira é uma coisa bem diferente do que também nos ensinaram, né? Emprestando aqui o pensamento do meu amigo Jordan Peterson. Entendi que a carreira tem a ver com a vida, com a nossa natureza. Não tem muito a ver, enfim, temos trocado. Mas deixa eu voltar quando eu estou. Quando é que você começa a viver? Eu disse, essa é a minha vida. E eu disse, quem que te disse que isso é vida? Entendes? Não estarias a viver a vida de outra pessoa? Eu disse, não estou a te entender, senhor Bambu. Ok, está bem, estás a me entender. Vou lhe perguntar só uma coisa. O que te incomoda quando você acorda todos os dias e olhas para a sociedade? O que te incomoda? Disse muitas coisas. Disse, eu sei que muitas coisas, a mim também muitas coisas incomodam. Mas para ti especificamente, o que é que te incomoda? Detesto de ver a desorganização. No trânsito. Nós em Angola somos muito desorganizados. Ela depois começou a falar. Não gosto, essa desorganização, e eu acho que é uma coisa que... Não. Ela, na medida que foi falando, fui provocando. Então conduz, é uma lástima conduzir aqui. Você tenta ser calma, um vem à direita, outra vem à esquerda. Mas, ele está bom, entendi. Se tivesse que fazer alguma coisa para mudar isso que te incomoda, o que você faria? Ia pautar pela educação cívica. Devia haver uma educação cívica para todos, os automobilistas, é tudo, é no supermercado, é não sei onde, pessoas mal educadas e não sei o quê. Ok. Desculpa, e qual é a carreira que você quer seguir? Não, nada da conta. Na minha área de formação, a carreira está aqui. Aquilo que você está a receber como formação e com respeito aos teus pais, naturalmente eles estão a investir, porque também eles entenderam, acreditaram, eles incutiram que dar dinheiro à filha, ser licenciada, ser doutora é a melhor coisa que pode ser. Ok, isso aqui é normal, os teus pais, coitadinhos também, são vítimas daquilo que está estabelecido. Agora, você pode mudar isso, respeitando o sacrifício dos teus pais e seres tu mesma. Como você muda o mundo à tua volta? Por pequenos gestos. Essa desorganização que você vê no trânsito, como é que você se procede? É só não deixar-te levar pelo comportamento da maioria. Você muda. Se alguém está fazendo uma ultrapassagem indevida, uma manobra perigosa, o teu posicionamento determina. Há quem vai observar. Pode não ser todos, mas há quem vai observar. E aí será o teu contributo. Esta não seria a tua carreira. Nunca pensei até aí. Disse, este é o grande problema. Você pode estar na escola, mas não estar a ser treinado para pensar. Então a educação, o mundo está a determinar, o sistema está a determinar como nós pensamos, como nós queremos, como nós sonhamos. Bamba, falou que os pais têm de ter consciência da educação dos filhos e depois pegou um pensamento emprestado do Jordan Peterson. Dali eu vou pegar também um pensamento do Jordan Peterson
e acredito que não seja da autoria dele, mas ouvi dele. Tenho quase certeza que, se calhar, algum chefe, sei lá, da Marinha dos Estados Unidos, não sei se já ouviu aquele que diz que se queres melhorar o mundo, começa a arrumar na sua cama. Sua cama. Sim. E claramente, dos exemplos que aqui frisou, são top. Mas pegando nesse conceito de Peterson e unindo com o que falou, com a consciência dos pais, o que eu tenho percebido, gostaria que tu falasses, é algo muito simples. O impacto daqueles pais tem aqui dois aspectos. Nós estamos aqui, continuamos na família. Aqueles pais que berram com os filhos, pequenas coisas, quando há erro, gritam com os filhos, não é? E aqueles pais super protetores dos filhos, não é? Porque são esses gestos que parecem insignificantes para a maioria dos pais que não estão conscientes, a boa parte, trabalham muito no piloto automático, vão para o serviço, é pressão de serviço, quando chegam em casa, querem paz, querem sossego por conta da carga, da rotina diária. Os filhos querem brincar com os pais entendem aquilo como incômodo, vai gritarias e por aí fora. Então gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, que isso de facto tem um impacto direto. Isso não depende nem do governo nem do Estado, isso depende da família e da própria consciência em si. Isso é algo que o internauta, os encarregados que estão nos acompanhando, que a partir do término desse podcast eles podem já começar a colocar em prática. Fala um pouquinho disso. E é uma pergunta muito interessante. E Peterson, de facto, ele fala muito sobre isso também. Claro que nós não queremos aqui vender, mas é alguém que tem uma influência muito grande também na nossa vida intelectual. De fato, o que é preciso é começar a arrumar a casa, colocar as coisas em ordem. O que eu diria aos pais, para minimizar o impacto psicológico nos filhos, e vou voltar aqui para falar do impacto psicológico aos filhos, é os pais terem aquilo que eu chamo de autoconsciência. Quem eles são? A autoconsciência vai nos conduzir à autorresponsabilidade. Ok? A autoconsciência vai também conduzir ao autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, conhecer os meus limites, conhecer o meu temperamento. Porque não havendo tal consciência, do autoconhecimento, da autoconsciência, quem eu sou, como eu estou, isto pode imprimir nos filhos, de facto, não é, traumas. Vamos falar do impacto psicológico, que refere-se, psicologicamente, o impacto psicológico pode ser negativos, positivos, graves, leves, profundos, superficiais. Os pais precisam ter primeiro autoconsciência de si mesmo. A partir do momento que nós nos tornamos progenitores, gerando filho ou filha, aí nós começamos a viver mais para os outros, para eles, do que para nós mesmos. Aliás, também sou pai. E quem está a me ensinar a ser pai é a minha própria filha. Como? Através da autoconsciência. Eu saio para trabalhar, quando regresso para casa, né, ela quer brincar com o papai. Eu às vezes estou a pensar no que eu vivi ao longo do dia. Papá me conta a história, papá me faz isso, papá quero brincar contigo. Ela seleciona as brincadeiras e eu não quero nem saber. Eu sou um senhor de 40 anos, quero lá brincar com uma menina de 5 anos. E eu quero lá saber do que você. Mas de um tempo, nessa parte, eu comecei a refletir. Tá bom, então, ela ainda não tem outro irmão, né? Mas parei para pensar. O que eu estaria a imprimir, negativo ou positivamente, com as minhas atitudes, na minha filha? E aí mudei o jogo. Vamos brincar de quê? Vamos brincar disto e disso, papá.
Tá bom, mas quantas vezes? 2. Não, 3, papai. 4, papai. E eu entro na brincadeira. 1, 2, depois ela fica toda radiante. E quando eu digo, filha, quieta, fica quieta. Porque eu dei a ela o que ela precisava. Embora eu não tenha tal disposição psicológica ou emocional, mas imprimiu alguma coisa na criança. Então, os pais precisam ter essa autoconsciência. Quem eu sou, como estou. E fazer essa compensação, diria, psicológica, naquilo que os filhos requerem. Vamos falar, por exemplo, dos filhos pequenos, em fase de formação da sua personalidade e identidade, psicologicamente falando. Então é muito importante que os pais tenham essa atenção, não é? Olhar para os filhos e prestar a devida atenção. No mundo onde o absentismo paternal é uma realidade, onde o pai e a mãe não estão, e quando aparecem, eles querem lidar com esses desconhecidos que chamam de pais. Então nós, como já passamos a maior parte do tempo fora, distante deles, no mínimo compensar aos nossos filhos com aquilo que nós somos. Claro que não é eles dando o resto, não é? Não é o resto, mas aquilo que é melhor de nós dar aos nossos filhos. E aí nós vamos minimizar o impacto. Os impactos psicológicos na atitude negativa vão gerar traumas nos filhos. Ouvi uma criança dizer que quando ela crescer não gostaria de ter um marido como o da mamã. Como assim o marido como o da mamã? O papá. Por quê? Porque o papá tem um modelo de marido que ela um dia não gostaria de ter. E eu fiz a pergunta, por que ela não quer? De onde é que ela tirou o modelo de família que não é o pai dele? Na tela. Não sei que desenho animado ela estava a ver, acompanha e vê que o senhor beija a esposa, cumprimenta, faz, chega, faz. E ela começou a fazer essa comparação com o pai dela. Logo ela diz, eu não quero ter um marido no futuro como o da mamãe, que é o pai dela. Isso já é um impacto negativo. É um impacto negativo. E não podemos assustar amanhã se a dizer, não pensa em ter marido. E isso já pode ser um impacto psicológico grave. Amanhã essa moça pode não querer ter marido. E pode ter outros contornos. Então, o que eu aconselho, que eu diria aos pais, é prestarem atenção a esses detalhes. Claro que alguns dos pais, muitos dos pais, não tiveram preparo para ser pai. Infelizmente também não existe uma instituição no mundo que forma pais. Não existe. Mas pelo menos os modelos, as referências, não é? Deviam contribuir com isso. Nossos pais também, no caso. Então, embora alguns não tenham, vamos fazer o esforço de poder aprender com os outros. Claro, aprender com os outros, mas interpretando os nossos filhos, para transmitir a eles os valores com base naquilo que nós interpretamos dos nossos filhos, não do filho do outro. Então este é o meu conselho, é a minha direção aos nossos internautas, aos outros pais que nos estejam acompanhando, e minimizar o impacto negativo na vida dos filhos. Eles não são culpados. Pronto, já sofrem demais com a nossa ausência. Porque falta o pai, falta a mãe, em nome do sustento. Isso é outra conversa que não queremos levantar polêmica aos nossos internautas. É uma outra polêmica. Porque eu, particularmente, digo eu, não é? Acredito que não devia haver o absentismo absoluto. O que é absentismo absoluto? É a ausência do pai e da mãe dentro de casa. Em nome do sustento dos filhos. Como você vai sustentar alguém que você está a destruir? Entende? Então, se o pai, biblicamente falando, é o provedor, é quem é o líder, em todos os sentidos, líder espiritual, líder social, é o líder. E a mãe é auxiliadora idônea nesse quesito. Ok? Pronto, nossas internautas, os que gostam da Prazer Podcast, não se sintam ofendidas com isso. Hoje temos poucas mulheres aspirando a ser mulheres.
Temos muitas mulheres aspirando ser produto. Vou chegar lá, né? Okay. O que é que a sociedade diz que é uma mulher? Uma mulher é aquela que, conforme Hollywood vende, é aquela mulher. E aí cada um de nós já sabe, né? Que estudou, que fez não sei quantos, que viaja, que é independente, empoderada. É aquilo. A maternidade é algo secundário. Então este é produto. Agora, aquelas que de facto aspiram ser mulher, na perspectiva da criação, não implica dizer que elas não possam ser empreendedoras, empoderadas e de sucesso. Porque o que é o sucesso de uma mulher? O sucesso de uma mulher é gerar filhos com capacidade de estes contribuírem positivamente na sociedade. Porque eu entendo, biblicamente falando, que a mulher é a intérprete daquilo que o marido passa para a família. A mulher é a intérprete, o papá não gosta disso. Ouviste o que o papá falou? Não, você sabe que quando o papá chega, não gosta que encontra as coisas desse jeito. Agora, o papai e a mamãe estão chegando ao mesmo tempo. Quem interpreta o que se estabelece na família? Resulta na família do final de semana. Aonde tiramos foto para postar no Facebook. Esse absentismo absoluto é que também está a contribuir na deficiência da sociedade. E indo dentro daquela pergunta que eu fiz, né? Voltando para a família, não atribuindo responsabilidade ao governo ou aos senhores que governam o mundo, não. Estamos a falar da própria família. Então, se não há um consenso entre o marido e a mulher, acredito que aqui devia haver um consenso. Mesmo que vamos estar ausente, quanto tempo? Com que idade os nossos filhos vão poder ficar sozinhos? Porque é aqui onde entra a nossa consciência na educação dos nossos filhos, que é a transmissão dos valores que nós, os pais, temos como certo para os nossos filhos que vão contribuir na sociedade. Então este é o ponto. Então a mulher produto é diferente da mulher real. A mulher real não sonha em ser mãe, porque a maternidade não pode ser um sonho, é algo inato. A mulher já nasceu com características e configurações biológicas sustentáveis para poder gerar uma criança. O casamento se torna um sonho por conta do declínio moral da sociedade, onde os homens não sabem quem é homem e quem é mulher. Se mulher é mesmo mulher ou é objeto de prazer. Com todo prazer há prazer, né? Então, não é isso. Então, quando nós sabemos quem é, quando eu olho para uma mulher, na perspectiva da Bíblia, há um texto que Salomão fala muito bonito, que quem achou uma mulher, achou a benevolência de Deus. Achou a bênção de Deus. Mulher não é um produto, mulher é bênção. Mulher é dádiva divina. E nós devíamos ser gratos quando recebemos dádivas. E mulher não é bicho, mulher não é aquilo, mulher não é coisa. Porque o homem, quando se propõe a falar mal da mulher, fala mal de si. Okay? Nós viemos da mulher para a mulher. Nossa origem é da mulher e o nosso destino é a mulher. Pronto. Bamba, para fecharmos o tema da família, depois vamos navegar noutros temas. Falou que o teu modelo da família baseia-se na Bíblia. Na Bíblia, exato. Okay. Então nós aqui, enquanto prazer, programa genérico. Então eu gostaria de que desses direções. Sim. Para aquelas pessoas que, apesar de muito pouco, mas existem pessoas que ainda não acreditam em Deus e por aí fora. E falou muito bem que nós, as pessoas, devem seguir, pegar modelo, porque sem modelo perde-se. Então, para esse tipo de pessoas que não acreditam em Deus, vejam a Bíblia, não têm a mesma relevância, o peso em que tu acreditas, que direções e que conselhos você daria para essas pessoas? Que modelo essas pessoas poderiam seguir, se apegar como âncora? Muito bom.
Primeiro eu respondo dizendo que se nós quisermos ir para algum sítio que nós não conhecemos, o que é que nós fazemos? Perguntamos. Não. Ou perguntamos, hoje nós perguntamos, mas antigamente nós procurávamos um mapa. Sim, sim. Então, o que eu aconselho, primeira coisa, talvez, e por ser um ambiente mesmo de consciência, é fazer um mapa da ignorância. Como assim? Como é que é um mapa da ignorância? Como é que é isso? Entender o que é que eu entendo sobre a família. É o primeiro passo. Tem que ter um mapa da ignorância. Quando eu entrei no caminho da busca da alta cultura, do conhecimento, meu mestre me disse, eu vejo em 5 minutos ele falava de coisas extraordinárias. Entende política, entende disso, entende daquilo, eu perguntei. Daí comecei a ler livros. Então, começamos a ler. Mas depois, calma, é mesmo só ler que a pessoa chega no conhecimento das coisas. Que livros eu devo ler? Eu disse, não é para ler tudo. Para dizer também os pais, uma orientação clara da pergunta que ela fez, não existe uma família que realmente é modelo. Os modelos são internos, da estrutura que cada indivíduo tem dentro de si. Um amigo meu fala muito das estruturas internas, que são os motivos dos bloqueios do desenvolvimento do indivíduo. Então, se tentar exteriormente encontrar modelo para si pode ser frustrante, porque as estruturas são distintas. As motivações baseadas nessas estruturas dependem muito também das energias que delas emanam para poder seguir. Então, o que eu diria, como disse o meu mestre, não é só ler. É preciso fazer um mapa da ignorância. O que é que eu entendo sobre família? O que é que eu entendo sobre a criação de filhos? O conceito de família, de onde que saiu? Para quem não é cristão, para quem é de uma outra religião, faz esse mapa. Tem que ter um mapa da ignorância. O que é que você entende sobre política? A política, a cesta básica está alta em Angola, no mundo político, o quê? O que é que você entende sobre a religião? Religião é falar mal dos pastores que roubam as ovelhas, turquem. Isso é religião? O que é que você entende sobre filosofia? Quais são os pilares da filosofia? O que é que você entende sobre psicologia? Essa é só uma dica, no caso, para aquilo que especificamente é a família. Então, fazer um mapa da ignorância, construir um mapa da ignorância. O que eu não sei, e aliás é nossa característica como angolanos, falarmos muito na base da especulação. Assunto que nem entende, se propõe a falar com autoridade, com muita ignorância. Então, eu não estou a falar aqui como um absoluto no conhecimento. Também sou um menino e aprendiz. Então, tem que construir mapas. Qual é a tua opinião sobre este assunto? Mano, não entendo. Desculpa, ainda não percebi, ainda não estudei, não tenho uma compreensão clara sobre isso. Então, para os pais, os nossos internautas, não é? Construa um mapa. Se realmente quer bem a sua família, quer ter uma família bem-sucedida, quer ter uma família próspera, uma família rica, entenda o que é família. Para depois você determinar quais são os modelos. Existem modelos que, de fato, vão estar alinhados com a tua estrutura. Estrutura psicológica, estrutura emocional, estrutura financeira, não é? E estrutura geopolítica também. Então, não, isto aqui se adequa, porque copiar o modelo de família americana não funciona em Angola. Uma família brasileira, que consumimos muito através, né, das séries, das telenovelas, não funciona para nós, é uma outra realidade. Agora estamos já a turca. Como é que é uma família da Turquia? Porque vende muito famílias com riquezas, não sei o quê, a lutarem, tá bom. Isso é modelo de família? Não. Faz um mapa. Mesmo a família turca, a família brasileira, a família da série, da novela, ou sei lá o que for, é preciso entender como é que ele é aquilo, como é que ela chegou àquilo. E é através do mapa. Bem, eu acredito que com essas sábias palavras que disseste que cria o mapa, também serve para jovens solteiros que pretendem criar família, né?
Então, que mais do que falar, é só colocar em prática. Então está lá, para si que é solteiro, quer criar família, então é só criar um mapa. Bom, falou muito bem do destino, falou espetacularmente sobre família, deu uma pincelada das novelas, falou das redes sociais, que tudo, na verdade, tudo isso vamos subentender como um ambiente intelectual. Repara, nós podemos ter uma família base sólida, como falou muito bem. É que muitos pais esquecem-se que as crianças aprendem observando os pais. Os pais normalmente mandam nos filhos, ordenam. Ou seja, o que eu quis dizer? Os filhos aprendem muito mais observando os pais do que com o que os pais lhes ordenam para fazer. Sim. Como é que as famílias, ou melhor, na nossa realidade, será que as famílias têm um ambiente saudável, um ambiente para que haja um nível de intelectual saudável para a criança? Falou muito bem, por exemplo, uma casa que está constantemente 24/24, passar novela, uma criança, os pais que estão muito tempo nas redes sociais, que ambiente é que influenciam naquilo que tem a ver com a intelectualidade da criança? Aqui a resposta é direta: ignorância. Gestalt, ele dizia que o indivíduo é produto do meio. O meio em que ele está circundado, esse de novela, esse de vamos dizer, superficialidade, vai determinar muito na intelectualidade da própria criança, do filho, no caso. E deixar também claro que a própria presença, vamos assim dizer, ávida das novelas, desses meios, isso é produto também tem um objetivo, para poder aniquilar o imaginário, porque a intelectualidade se produz com uma imaginação, okay? Vem do imaginário. Aí podemos falar do imaginário coletivo dessa família. O que é que há no imaginário do pai em relação à intelectualidade? É uma coisa que poucos pais pensam nisso, que é aquilo que já falei atrás também, a interpretação daquilo que me envolve. Mesmo também no mapa, eu tenho que saber onde é que eu estou. Porque não é só, ao falarmos do mapa, no sentido figurativo, onde eu estou, aonde que eu pretendo chegar e como é que eu faço para chegar lá. Então, este ambiente, como disse, produz ignorância, que é uma doença que torna a sociedade deficiente. Então, se este ambiente produz ignorância, automaticamente mata a capacidade criativa, mata a imaginação, porque a intelectualidade não é um produto externo, é interno. Como eu digo, se o ambiente for propício para matar o bichinho que está no indivíduo, o bichinho eu chamo da inquietação interna que o indivíduo tem de perguntar. Assim como temos as nossas criancinhas. Isso é o quê, papá? Isso é o quê? Por que é isso, papá? Isso já nos aconteceu, porque também nós já fomos crianças, temos crianças que já nos fizeram essas questões. E por que nós temos televisão, papá? Por que na casa do tio João tem árvore de Natal e na nossa não, papá? Então, esses já são os sinais naturais da construção da intelectualidade. Quando o pai está muito preocupado em comprar, e depois não, como é que chamam aquilo? 2 descodificadores. Um da Zap, outro da DSTV, porque é importante para os meus filhos. Não, isso não produz intelectualidade. Isso produz papagaio, e o papagaio é ignorante.
Entende? O papagaio é ignorante. Então, o que os pais devem fazer é interpretar a partir daquele mapa que eu já dei. Onde é que nós estamos? Onde é que eu posso levar a criança? O que é que ela pode receber? Assim nós estaremos a construir a intelectualidade. Outra coisa que muito recentemente passei a prestar atenção, e hoje é muito vendido também nas redes sociais. Nós não precisamos de universidade para podermos evoluir. Tudo bem, não que eu concorde com isso, ou que eu discorde, também para não ser aqui paradoxal. Mas ela nos remete a uma coisa, que afinal de contas existem em nós elementos que nos levam à grandeza. Que talvez a faculdade mata, ou que talvez a faculdade desperta, lapida, aguça. Okay? Então, se hoje existem ricos fazendo estupidez, como eu digo, ganhar dinheiro com estupidez, as pessoas estão a fazer vida financeira. Isso é desde a antiguidade. Estamos a fazer stand-up comedy. Homem se vestindo de mulher, estamos a rir, é dinheiro entrar no bolso dele. Então, existe alguma faculdade que forma comediante? Existe uma faculdade que produz pessoa ignorante, passando o semino diante da tela e dizer que isso é TikTok? Entende? Bom, você acabou de falar algo que, de fato, sinceramente nunca tinha pensado a respeito. Repara, nós estamos aqui a falar de um ambiente intelectual. Exato. Tá? E, pelo que eu acabei de perceber das tuas palavras, é que as redes sociais, as televisões, acabam por proporcionar um ambiente de... Será que é isso? Exatamente. Porque se fosse o oposto, imagina que as redes sociais tivessem muito mais peso com relação à consciência, intelectualidade, ou seja, seria um ambiente, a própria TV, as pessoas passassem muito mais tempo, ou seja, estariam muito mais tempo a ser programado para ser uma pessoa consciente. Não sei se eu peguei a visão. Exatamente isso. Okay. Não estamos a dizer, hoje vamos dizer, há uma exceção. Por exemplo, a Prazer tem um canal no YouTube, vai passar esse conteúdo, vai ser benéfico. Mas é verdade que 90% dos canais no YouTube passam conteúdos como que a Prazer passa, como que outros canais educativos que levam, despertam a consciência. Entende? Não há isso. Então, o ambiente intelectual é criado a partir da consciência dos próprios pais. É ali onde voltei, falei aquilo. O pai sabe onde está e tem que saber onde vai levar os filhos. Para esse pai do campo que pensou, não, eu hoje estou aqui porque, repara também, ontem era vergonhoso ser do campo. Hoje é uma questão de luxo e status ser do campo. Todos hoje queremos comprar terras. Será que isso tem a ver com a mudança do contexto, a narrativa? A narrativa, exatamente. Entende? Hoje o homem do campo, os nossos tios que trabalhavam, tal, todos hoje estão aí para o campo. Engenheiros, doutores, não sei quantos, generais, abandonaram a vida pública, estamos a morar onde? Nos campos. A pergunta é, o que é no campo que não tem na cidade? Não vamos, é uma pergunta retórica, não vamos responder. Então, não. Exato. Então vamos ver que este pai do campo tinha consciência. Mesmo para lavar os campos, para ter profundidade, ele precisa, mas tudo partiu daí. Agora, é o pai que estou na cidade, na metrópole. Preciso também entender o ambiente que estão os meus filhos. Eu preciso questionar. Porque a base da intelectualidade é o quê? É o questionamento. Ninguém estuda sem questionamento. O que é a água? Uma boa pergunta. A água é que está na garrafa, papá. Ok, mas sim, o que é? Depois vem a resposta, não, é um líquido gasoso, né? É um líquido composto por dois, né?
dos elementos químicos. Quem são esses elementos químicos? Já vi aí um moço a fazer o meme. Serias capaz de beber H12? Eu disse, não, nunca daria isso nem aos meus filhos. É intelectualidade. Agora, uma pergunta assim, meio que provocadora. Entre os ignorantes e os intelectuais, quais são mais unidos? Ou seja, os ignorantes são muito mais unidos ou os intelectuais são muito mais unidos? O primeiro grupo. O primeiro grupo. Então está explicado. Porque os ignorantes são muito mais unidos. Porque normalmente ninguém, isso nós estamos a falar de psicologia, podemos falar de psicologia das massas, ninguém sente-se confortável num ambiente em que não é bem-vindo. Então, eu acho que na questão, pronto, o senhor vai analisando, também vai ver essa perspectiva, sobre a questão do ambiente intelectual. Eu acredito que os intelectuais, as pessoas que estão, os tais ditos, as pessoas conscientes, têm que estar muito mais unidos, fazerem mais conteúdos, estarem mais em massa, em grande escala. Porque pode-se inverter a questão intelectual partindo do que você falou, dos exemplos que disse. Repara, não existe faculdade de comediantes, não existe faculdade de TikToker, mas que a verdade seja dita que eles estão em grande massa. E de facto sim. Bom, eu quero... Pronto, outra pergunta. Antes que prossigas, nesse aspecto é importante também realçar do porquê que existe pouco sucesso na unidade entre os intelectuais. Como falamos, isso até é uma conversa muito longa, falar de intelectualidade. É que a alta cultura em si, vamos dizer o estágio, o contexto dos intelectuais, é um ambiente solitário. Para o primeiro grupo, que é unido, os intelectuais representam uma doença para os ignorantes. Seja mais explícito. Ok? O intelectual não se move por aquilo que move todos. O intelectual quer perceber. Mesmo que ele queira também se mover, mas ele tem que perceber primeiro por que isso está a se mover. Para que direção que isso vai se mover. E quando chegar lá, o que vai acontecer? O ignorante não quer saber. Está a se mover? Vamos. Então, para este grupo, como disse, não, você pergunta tudo. Vamos só. É mesmo assim, já encontramos assim, tem que ser assim. Não é você que vai mudar isso, mano. Entende? Então, estes representam uma doença para os outros, porque há essa deficiência. Segundo, eu tenho de ser, sim, vamos dizer, honesto intelectual, sincero também, em dizer que ainda não me vejo como intelectual. Estou a construir a intelectualidade. Porque aos pés daqueles que eu conheço e sei que são intelectuais, meu irmão, se me vissem até que eu fui a um podcast, esses iam me assassinar. Passo o termo aqui. Porque YouTube, palavras... sim, pronto. Essa depois aí corta, né? Iam, né, no caso, censurar e tal. Mas também daria umas destas, porque pronto, estás a dar sinais de que tens que aparecer para dar o contributo aos outros. Então é um caminho muito solitário. Daí também haver a dificuldade dos pais interpretarem o ambiente de intelectualidade. Por isso é que vais ver pais preocupados em mandar os filhos para a escola do que propriamente em criar um ambiente intelectual. Isso é uma coisa muito interessante. Ou seja, os pais estão muito mais preocupados em mandar os filhos para a escola do que os pais criarem um ambiente intelectual. O que está por detrás disso? É a ignorância. Banga, você está a chamar os encarregados de educação de ignorantes? O que está na base disso?
da ausência da intelectualidade. Dessa tua afirmação. Dessa minha afirmação. Que os encarregados são ignorantes. Não quero fugir nem dar curvas à resposta. Mas eu já disse, já respondi. A preocupação dos pais em mandar os filhos para a escola não devia ser superior à preocupação, né? Devia dar a volta, no caso? Não, perfeito. Não devia ser. A preocupação dos pais mandar os filhos para a escola, okay, não devia ser superior à preocupação de criar um ambiente intelectual para os filhos. Talvez hajam alguns que sejam ignorantes e talvez hajam alguns que sejam intelectuais e que entenderam. Por quê? Há uma coisa que é muito importante dizer, e eu tenho isso da minha compreensão bíblica, que é o mundo. Temos que entender o que é o mundo. Na perspectiva teológica, nós definimos o mundo como um conjunto de sistemas. Ok? Um conjunto de sistemas. E a pergunta é, em qual sistema você pretende construir a intelectualidade dos seus filhos? Entende? Por isso é que eu disse que o tema da intelectualidade ele é muito exaustivo. É muito longe. Então, não estaria a chamar literalmente os nossos internautas, os encarregados, mas que me percebam que deve haver, e aliás o nosso objetivo como prazer, é com prazer provocar os pais a consciência da educação, não simplesmente do ensino, do despertar da consciência com a finalidade do homem evoluir para melhor servir. Este é o nosso objetivo. Aqui não é de chamarmos os pais de isto ou aquilo, mas como é um contexto, vamos dizer, acadêmico, não é? E também com a finalidade de produzir esse estímulo intelectual, mostramos esse caminho aos pais. Há quem de facto esteja, há quem pode ser que não. Então é importante que os pais percebam isso. Por exemplo, como eu acabei de referir, o que é o mundo? Temos que entender o mundo. O pai tem que perceber onde está, para poder conduzir os filhos, porque mandar os filhos para a escola é uma boa motivação, mas baseado no quê? No que te disseram, se ele não estudar não vai ser alguém. Mas quem te disse que alguém tem que estudar para ser alguém? Não é alguém que estuda, alguém estuda. Alguém que estuda tem de se tornar mais alguém. Não, esse alguém significa não, engenheiro, médico, enfermeiro, enfim. Esse é o alguém na linguagem do mundo. Porque só estuda quem é alguém. Esse alguém é um ser. E esse ser tem estruturas internas que foram-lhe concedidas pelo Criador, que são naturais. Pensar, sentir, falar, criticar, observar, estimular, investigar, interpretar, solidarizar-se, socializar. Isso não se aprende na faculdade. Aprendemos a ser mais humanos em outros contextos. Quando vamos para a faculdade só demonstramos ser muito mais quem já somos. Não é para nos tornarmos, não. Aprendemos. Então, não temos engenheiros mal educados. Devia ser um paradoxo. Um educado mal educado, como é que é isso? Né? Alguém ensinado, mas não educado. Alguém formado, mas não educado. Então, alguém que fez filosofia, mas não é filósofo. E também temos alguém educado e não formado. Não formado. É por aí que nós vamos. Então, o importante é que os nossos internautas percebam isso e saibam distinguir. Não temos que ofender os nossos internautas e tal. Está explicado. E para aqueles internautas encarregados que nos acompanham que não sabiam, não é? Porque isso é a pura verdade, não sabiam, então nesse caso acabaram de perceber. Consciência está aqui como o convidado Bambi falou. Agora, pior serão aqueles encarregados que após ouvirem as palavras do Bambi continuarem a fazer as mesmas coisas. Aí sim estariam a reforçar a frase do Bambi a dizer que realmente são ignorantes. Sim, exatamente. Okay. E aí também podemos deixar esse contributo aos pais e ficarem com essa recomendação do mapa. É importante fazermos questionamentos. O que é que nós sabemos?
E aqui ia requerer um bocadinho de coragem e humildade. Eu não sei, não dói dizer não sei. Dói muito mais dizer que sabes quando as tuas ações confirmam que não sabes. Então é importante aqui nós dizermos mesmo não sabemos. Eu não estou aqui como intelectual de alto nível, estou a estudar alta cultura. Sou pesquisador. Entrei nessa roda e sou um bebê. E me proponho também a contribuir para que os outros despertem a consciência nesse sentido. Então, faz um mapa. Pai não pode responder com certeza aquilo que não tem certeza. Pai tem que responder, filho, tudo bem. Papai também nunca prestou atenção a isso. Vamos estudar junto. Aliás, John Dewey, filósofo, também ensinou isso. Que o aluno não se torna simplesmente um passivo. Ou o professor não pode olhar para o aluno como um elemento passivo. Mas ambos aprendizes. O aluno não pode ser apenas passivo, o professor está a dar e ele está não. Ambos aprendem. O professor aprende, o aluno também aprende. Está lá. Até ele recomenda uma boa leitura para os pais, leitura, Democracia e Educação, do filósofo Jean Dewey. Bom, nós estamos já na reta final, mesmo na reta final. Há uma reflexão que eu gostaria que tu abordasses. Dizia o seguinte: o justo e o marginal de amanhã, e eu aqui gostaria de acrescentar do que depois da nossa abordagem, então vou acrescentar algo na reflexão em função da tua abordagem. Vamos dizer assim: o justo, o marginal e o pai de amanhã são as crianças de hoje que aprendem o bem, o mal e o modelo de pai com os adultos de hoje. O que é que tens a dizer sobre essa reflexão? Eu só tenho a concordar. Se haver falha com a criança de hoje, nós temos um adulto deficiente amanhã. Simples assim. Essa tua reflexão, além de ela ser provocativa, na perspectiva intelectual, ela também é estimulante para a autoconsciência. Porque nós somos o produto de ontem. Somos o produto de ontem. O que nós fizemos ontem, o que nós aprendemos ontem, o que nós presenciamos ontem, o que nós vivenciamos ontem. Colocando na perspectiva filosófica, a criança de hoje é um pai em potência. Para a menina é uma mãe em potência, uma esposa em potência, que ela vai ser amanhã. O que ela absorver hoje, à luz dos exemplos, das situações e das experiências que ela vivencia, vai determinar sobremaneira aquilo que ela vai ser amanhã. Então, nossa postura, atitude para com os nossos filhos, com as crianças de hoje, deve ser consciente. Porque nós, os adultos de hoje, discutindo, falando sobre o impacto da família no destino intelectual de uma criança, éramos estas crianças ontem também. Então, precisamos ter essa consciência e promover isso nos filhos. Salomão disse que instrui o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desvie dele. Está aqui o propósito. Instruir o menino no propósito. Qual o propósito na sociedade? O bem precisa ser aprendido desde cedo. E o bom homem precisa ter interação com o bem desde muito cedo. Então não tem como ser um bom homem amanhã quando ele era mau desde a criança. Não estamos a falar daqueles casos que o indivíduo cresceu no ambiente e depois são exceções. Mas não vamos fazer das exceções regra. Bom. Então, antes de tudo, como já está mesmo a terminar, queria saber, caso queira fazer algumas conclusões a respeito do tema. Provavelmente existiu
alguma coisa que gostaria de falar, mas eu não fiz a pergunta, então seria o momento ideal. Se quiseres também, as pessoas que quiserem te acompanhar, ouvir mais de ti, ver de si, como é que podem localizar, então o momento é seu. Bom, para dizer, como disse, a honestidade intelectual é uma das coisas que devem nos acompanhar enquanto estudantes, enquanto pesquisadores. Foi bastante profundo e eu sentei aos pés de dois grandes intelectuais, Carl Gustav Jung, né? E John Dewey. A princípio eu não era muito simpático da filosofia nem da psicologia, mas nisso, né, caminho para dar sustento e contribuir da melhor forma possível, né, para a humanidade, para a sociedade, para o nosso país, Angola, que eu amo muito, terra da qual nunca vou abandonar. Não é? Eu permaneço aqui, aliás, o melhor lugar do mundo para se viver nesse momento é Angola. Então, uma pergunta, se calhar, que devia ter sido feita é: por que não há um estímulo à intelectualidade nas nossas escolas? Por que não há? Essa pergunta que eu gostaria que me fizessem. Não há porque, e isso pode custar caro, é do interesse de quem quer que nós possamos imaginar que não sejamos isso. Porque a alta cultura liberta, aliás, são palavras alheias do grande mestre Jesus. Dizia ele aos judeus que acreditavam nele: se permanecerdes nas minhas palavras, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade liberta. Verdade espiritual, verdade filosófica, verdade social, psicológica, ela liberta. E verdade sobre quem o homem é, liberta. Então, não é do interesse porque não querem seres pensantes. Queremos seres trabalhadores. Queremos obedientes. Porque quem pensa complica. Quem obedece faz a máquina funcionar. Porque é que as escolas não ensinam alta cultura, não ensinam intelectualidade. Todo mundo está a estudar. Recentemente, 2 rapazes no meu bairro, com bom porte físico, bonitos, com uma boa estrutura racional, que tem uma boa cultura, estão a fazer enfermagem. E eu perguntei: por que você está a fazer enfermagem, velho? Responderam assim, né? Estamos no podcast, velho, que tem saído em medicina. Então esse não está a estudar para ser, está a estudar para trabalhar. E dizem que o trabalho é que dignifica o homem. Mas existe trabalho que não dignifica o homem. Nem todo trabalho é digno para todos os homens. Também pode ficar como reflexão. Todos os trabalhos dignificam os homens. Nem só fazer trabalho, não. Não é verdade que todo trabalho... O trabalho dignifica, mas que trabalho? Então, se vamos preparar o homem para trabalhar, ele vai trabalhar mais quando ele for ele mesmo, quando for liberto. Ele vai trabalhar mais, ele vai construir, porque é o que o intelectual faz: produz conhecimento, produz ferramentas que vão ajudar a humanidade. Ele pensa além do que está estabelecido. Ele traz o que está dentro dele, ele traz o desconhecido que é conhecido só nele, para nós que não conhecemos. Isso é o que o intelectual vai fazer. Então eu pretendo contribuir da seguinte forma: através de como eu penso, estimular os outros a pensar, a ver um pouco além. Então não tem onde me encontrar, senão no prazer. Não tem Facebook, não tem Instagram. Então só me encontrar no prazer. Muito obrigado. E obrigado a nós, Bambi, pela oportunidade que nos deu, pelas sábias palavras, né, que proferiu.
E para si que nos acompanhou, internauta, para si que nos acompanhou até aqui, sentimos muito lisonjeados. Para as pessoas que querem saber muito mais a respeito do BAMB, aqui presente, não esquece, nos comentários, podem fazer alguns comentários, se estiverem interessados em saber mais sobre o BAMB. Nós aqui, enquanto Prazer, fazemos a questão de fazer a ligação entre os internautas e o BAMB. É o seguinte, caro internauta, aqui na Prazer nós não pedimos like, não pedimos subscrição, apenas pedimos consciência. Seja um internauta consciente e a sua consciência fará tudo. Muito obrigado e nos vemos até o próximo episódio. Até já.